Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária e nós estamos falando já dos personagens de Atos, ou seja, nós já passamos os evangelhos, já estamos em Atos. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor e vem conosco. Vamos para mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Estevão. Estevão quer dizer riqueza ou coroa. Sobre Estevão, sobre a família de Estevão, nós não sabemos absolutamente nada. A Bíblia não nos fala quem é o seu pai, sua mãe, a Bíblia não nos fala de qual tribo vem Estevão, nós não sabemos nem da cidade de Estevão. O que nós sabemos da sua vida é que ele foi um dos 7 diáconos. Então, o que estava acontecendo aqui? Os apóstolos já começavam a se sobrecarregar com todas as tarefas relativas ao ministério. Então, além da pregação, além de levar a mensagem, além de dar apoio a todos os novos convertidos, os novos discípulos, além de todas estas funções espirituais, haviam também as funções sociais e administrativas. Por quê? Porque haviam pessoas carentes, pessoas necessitadas, havia toda uma organização da igreja por fazer, a igreja que estava nascendo. Então, eles, como precisavam de auxílio, eles elegeram, eles escolheram, dentre todas as pessoas que tinham capacidade espiritual, social, administrativa, ou seja, aqueles que estavam revestidos do Espírito Santo, para constituir um grupo que eles chamaram de diáconos. Então, Estevão faz parte deste grupo inicial, dos 7 primeiros diáconos. E eles, além de todas as funções, então eles tinham também a função de distribuir os alimentos para aqueles pobres necessitados que estavam chegando à igreja, aqueles que estavam se convertendo, vindo para a igreja. E olha que coisa interessante, a palavra diz que não eram só judeus que estavam vindo, eram também gentios. E aí o que acontece? Nós precisávamos tratar estas pessoas, judeus e gentios, da mesma forma, com o mesmo tratamento, com o mesmo cuidado, o mesmo carinho, o mesmo amor entre judeus e gentios. Então, Estevão faz parte deste grupo. Ele era um hábil administrador, ele era hábil na obra social. Então, ele se mostra revestido de um poder não só nesta administração, nesta obra social, mas ele vai além. Ele também começa a pregar a palavra. E ele era um pregador poderoso da palavra, do evangelho. E isto começa a causar incômodos, porque o que ele está falando, a verdade que ele está pregando, começa a incomodar algumas pessoas. Tá? Principalmente, como diz a palavra, né, em Atos 6:8, ele já iniciava aqui um ministério poderoso, revestido de poder e revestido do Espírito Santo. Diz ali, ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Isso não foi visto com bons olhos entre os judeus mais tradicionalistas. O que acontece é que gera agora um conflito. E estes tradicionalistas, esses judeus, fariseus, saduceus, os escribas, fizeram com Estevão o que eles fizeram com Jesus e o que eles vão fazer também com todos os outros apóstolos e com os discípulos mais que tenham mais projeção dentre os pregadores da palavra. Então, eles não podiam parar, eles não podiam vencer nas discussões, porque ele estava revestido do Espírito Santo, ele estava revestido de poder. Nas questões religiosas, ele, Estevão, sabia mais do que os mestres, ele pregava melhor do que os mestres. Então, o que eles fizeram?
A mesma estratégia de sempre. Começaram a acusá-lo de blasfêmia. E aqui veja que coisa interessante. Eles vão arregimentar, eles vão arranjar testemunhas falsas contra Estevão. E estas testemunhas falsas começam agora a falar de uma tal maneira que convence as pessoas da blasfêmia, do errado em relação a Estevão. Amados, toma cuidado com isso, porque veja, a multidão, diz a palavra, foi levada a acreditar nisso. Ela foi levada a crer numa mentira. Então a multidão estava sendo manipulada pelos poderosos, pelos judeus tradicionalistas, pelos judeus que não aceitavam Jesus e não se convertiam também. Olha que coisa interessante, por que esta multidão estava sendo manipulada? Por que ocorre esta manipulação? Porque eles não eram fortes na palavra, porque eles não conheciam a palavra, porque eles não eram capazes de, por este conhecimento pessoal, por esta relação de conhecimento da palavra e de Deus, eles então se deixaram levar pelo engano. Quando a pessoa é forte na palavra, quando a pessoa é forte no ensinamento, quando a pessoa é forte nesta relação, nesta comunhão com Deus, ela não se deixa levar nem por testemunha falsa, porque ela percebe a falsidade das testemunhas. E aí o que acontece? Ele vai até o Sinédrio, eles levam até o Sinédrio para fazer um julgamento. E lá no Sinédrio, agora, ele apresenta a sua defesa. É um dos discursos mais bonitos e mais profundos que nós vamos encontrar aqui depois dos evangelhos, né? Então, em Atos, aparece agora a defesa de Estevão. O que acontece nessa defesa? Como é que ele estrutura essa defesa? Ele faz um resumo da história do povo judeu, exatamente para chegar até Jesus, chegar até ao verdadeiro Messias que estava sendo esperado. Então, ele fala sobre os patriarcas, ele fala sobre Moisés, ele fala sobre a lei, depois ele vem trazendo todo o conhecimento do templo, do tabernáculo primeiro e do templo. Ora, quando ele repreende o povo pelo comportamento relapso, por todas aquelas acusações que eram feitas pela negligência do povo, o povo que se viu confrontado, o povo que não aguentou a verdade jogada na sua face, na sua cara, ele se enfurece, ele toma Estevão, leva para fora e o apedreja. É uma coisa interessante que não dá tempo do exército romano impedir isso, porque ele estava lá exatamente para evitar estas coisas. Não dá tempo disso acontecer. Eles apedrejam, então, Estevão, o matam. Antes de morrer, né, enquanto ele está sendo apedrejado, ele perdoa os seus assassinos, porque ele entende que esses assassinos eles não estão fazendo a coisa de forma consciente, eles têm um erro grave de julgamento, de interpretação, né, e quando ele morre, a morte de Estevão dá início ao que se chama de primeira grande perseguição. Haverão outras, mas ocorre aqui a primeira grande perseguição. Dizem que o jovem que estava cuidando das vestes de quem estava apedrejando Estevão era, em verdade, Saulo. Então, Saulo ele concorda com esse apedrejamento e ele começa agora a grande perseguição. Ele é um dos grandes perseguidores. Depois a sua história muda, como o amado já conhece. Em Atos
56, existe aqui uma passagem muito linda e eu quero fechar esse momento de hoje com esta passagem. Quando Estevão estava morrendo por apedrejamento, ele diz assim, e disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Amém, amados? Bons estudos.